queridos irmãos e irmãs do canal Consolador, que a paz e a luz do Divino Mestre abracem seus corações neste momento. Sejam muito bem-vindos a mais este encontro de reflexão e aprendizado, onde buscamos no tesouro da doutrina espírita as respostas para os desafios que a vida nos apresenta. Hoje, mergulharemos em um tema que tem ecoado com crescente intensidade em nossa sociedade. Um tema que toca a muitos de nós, direta ou indiretamente: a ansiedade e o esgotamento profissional, ou, como popularmente conhecemos, o burnout. Analisaremos o que o Espírito Emmanuel, pela pena abençoada de nosso Chico Xavier, nos diria sobre estas aflições tão contemporâneas e como a espiritualidade genuína pode ser a grande bússola a nos guiar para fora deste labirinto de angústia. Vivemos em tempos de intensa velocidade, onde as informações nos bombardeiam a todo instante e as exigências parecem crescer em progressão geométrica. O mundo material nos convida a uma corrida incessante por mais, por ter, por aparentar. E nesta correria, quase sem perceber, muitos de nós se veem aprisionados em redes de ansiedade, de preocupações com o futuro que ainda não chegou e de um esgotamento que não é apenas físico, mas da alma. O burnout, essa síndrome do esgotamento profissional, não é apenas um cansaço, é um grito de socorro do espírito que se viu sufocado sob o peso de metas irrealistas, de um propósito vazio na busca de valores efêmeros e do esquecimento da sua verdadeira essência, da sua imortalidade e da sua jornada de aprimoramento. Emmanuel, com sua sabedoria clara e consoladora, sempre nos convida a uma reflexão profunda sobre o sentido da nossa existência. Ele nos ensina que a vida no corpo físico é uma oportunidade sublime de crescimento, de serviço e de aprendizado. E se nos perdemos na superficialidade, se a busca por bens materiais se torna a única ou principal razão de nossa existência, é natural que a alma se sinta desnutrida, vazia e, consequentemente, adoecida. Vamos juntos, então, revisitar alguns princípios caros a Emmanuel, presentes nas obras Pão Nosso e Vinha de Luz, que, embora ditados em outros tempos, ressoam com uma atualidade impressionante diante da epidemia de ansiedade e burnout que assola o mundo. E para combater a ansiedade e o esgotamento, é fundamental redefinir nosso propósito na vida, o que nos leva a explorar o propósito da existência e o verdadeiro sentido do trabalho. Emmanuel, em Pão Nosso, no capítulo No Serviço Cristão, nos adverte que não adianta aguardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Pão Nosso no Serviço Cristão. Essa é uma chave poderosa. De que nos adianta acumular riquezas, prestígio ou sucesso mundano se nossa alma permanece sem preparo para a vida espiritual? A incessante busca por validação externa, por mais dinheiro, por uma carreira exaustiva que nos afasta de nossos valores mais profundos, é um caminho que pavimenta a estrada para a ansiedade e o burnout. O espírito, criado para a imortalidade e para o progresso contínuo, não encontra satisfação duradoura nas efemeridades materiais. Ele busca o que é eterno, o que o edifica, o que o conecta ao divino. Em Vinha de Luz, capítulo Vê Como Vives, Emmanuel aprofunda essa compreensão sobre o propósito de nossa jornada. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais, e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Vinha de Luz, Vê Como Vives. Essa visão transforma completamente a forma como encaramos o trabalho e as atividades diárias. Não somos meros operários de uma engrenagem materialista. Somos empreendedores espirituais, negociando valores eternos. Se nossos negócios se resumem a lucros financeiros e egoístas, é natural que a alma se sinta vazia e o corpo exausto manifeste o burnout. O trabalho, na sua essência divina,
é um instrumento de nossa própria elevação e do auxílio ao próximo. Quando em Pão Nosso, no capítulo Mãos à Obra, Emmanuel nos convida: convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue ausência de novidades quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Pão Nosso, Mãos à Obra. Ele nos alerta para a tentação da inércia espiritual, da espera por novidades ou fenômenos que nos poupem o esforço pessoal. O burnout muitas vezes resulta da crença de que precisamos ser heróis, carregar o mundo nas costas, ou de que o sucesso depende de um esforço sobre-humano em uma única direção, esquecendo que o serviço edificante é aquele que nos aprimora e que se manifesta nas pequenas ações do dia a dia. A verdadeira novidade, a concessão da esfera superior, é a nossa própria decisão de nos movimentarmos no bem, de conhecermos a vida e de nos elevarmos moralmente. A mensagem é clara: o trabalho deve ser encarado como um campo de autoeducação e serviço. Quando ele se descola desse propósito espiritual, tornando-se apenas uma fonte de pressão, competição e acúmulo material, o esgotamento se torna inevitável. Agora vamos nos aprofundar em a urgência da serenidade e a ponderação diante das adversidades. A ansiedade é, em sua essência, a falta de confiança no tempo divino, a pressa em resolver o que ainda não nos compete, a preocupação excessiva com o amanhã. Emmanuel nos traz o antídoto para essa aflição no capítulo Ansiedades de Pão Nosso. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Pão Nosso, Ansiedades. Essa profundidade de visão nos lembra que as preocupações mundanas são transitórias. Os negócios da vida, sejam eles financeiros, profissionais ou pessoais, trazem consigo lições valiosas. A ansiedade e o burnout surgem quando resistimos a essas lições, quando nos apegamos demasiadamente aos resultados imediatos, esquecendo que a vida é uma escola e que o grande professor, a morte, nos revelará a impermanência de tudo o que é terreno. O que realmente importa é o aprendizado, o crescimento, a edificação moral que extraímos de cada experiência. Em Vinha de Luz, capítulo Necessário, encontramos uma orientação essencial para a serenidade. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Vinha de Luz, o necessário. Aqui Emmanuel nos convida a focar no essencial, nossa atitude interior. A ansiedade nos dispersa, nos faz tentar controlar tudo ao redor. O burnout nos exaure porque tentamos carregar um peso que não nos pertence, tentando ajustar o mundo à nossa vontade. Mas o Mestre nos mostra que a paz reside em nossa sintonia com a lei divina, em aceitar e agir de acordo com um plano maior. Ao cultivarmos essa atitude adequada, cada acontecimento e pessoa se ajustam em nossa percepção, diminuindo a carga de preocupação e o medo do futuro. Essa única coisa necessária não é a ausência de desafios, mas a presença de uma postura mental e espiritual que nos permita enfrentá-los com serenidade. É a confiança na providência divina. Em Vinha de Luz, no capítulo Saibamos Confiar, Emmanuel cita o próprio Jesus. Não andeis, pois, inquietos. Vinha de Luz, Saibamos Confiar, Mateus 6:31. Continua, descrevendo o estado de quem não confia. Aflitos e angustiados,
desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Vinha de luz, saibamos confiar. Essa descrição é um retrato vívido da ansiedade. Emmanuel nos convida a combater esse pessimismo crônico e a renovar atitudes mentais. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas nos assegura que a confiança no divino poder nos sustentará. A pressa e a angústia nascem da falta de fé, da crença de que estamos sós ou de que tudo depende apenas de nossos esforços finitos. Ao confiarmos, nossa alma se acalma, e o trabalho, por mais árduo, não nos consome, pois a responsabilidade é compartilhada com o alto. Em seguida, vamos refletir sobre a força da reforma íntima e do serviço silencioso. A doutrina espírita, por meio de Emmanuel, não nos oferece atalhos para a felicidade, mas um roteiro claro de autotransformação. A verdadeira cura para a ansiedade e o burnout passa pela reforma íntima, pela mudança de nossos hábitos e pensamentos mais arraigados. No capítulo Oração e Renovação de Vinha de Luz, ele nos lembra: Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Vinha de Luz, Oração e Renovação. Não bastam preces vazias ou rituais externos. O que o Mestre espera de nós é a iniciativa de nos retificarmos, de nos harmonizarmos, de abandonarmos a revolta e cultivarmos a disciplina de nós mesmos. Esse esforço interior é o verdadeiro pão divino que nutre a alma. Muitas vezes, a pressão que sentimos vem do desejo de reconhecimento, da necessidade de aprovação. Em Vinha de Luz, no capítulo Em Silêncio, Emmanuel nos oferece um caminho de libertação dessa armadilha. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Vinha de Luz em silêncio. O burnout frequentemente se instala em quem busca incessantemente o aplauso, em quem se doa até a exaustão para agradar aos homens, como o próprio Paulo alertava, Efésios 6,6. Mas o serviço feito em silêncio, sem o ilusório manto da vaidade, é o que realmente edifica o espírito. Ao nos desapegarmos da necessidade de reconhecimento externo, encontramos uma fonte inesgotável de energia e alegria interior, pois nossa motivação passa a ser o amor a Deus e ao próximo, e não a aprovação humana. A caridade, nesse contexto, é a mais sublime expressão de nossa renovação. Em Vinha de Luz, capítulo Com Amor, Emmanuel nos presenteia com esta verdade. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Vinha de Luz com amor. A ansiedade e o burnout corroem a raiz, o amor, por nos focarmos demais nos frutos e flores superficiais. Se a disciplina e o esforço não forem sustentados pela raiz do amor, o amor a si mesmo, cuidando do corpo e da mente, respeitando limites, o amor ao próximo, servindo sem exaustão, com alegria, e o amor a Deus, confiando em seus desígnios, a árvore da vida seca. A caridade praticada com amor e compreensão é o antídoto mais eficaz, pois nos conecta à fonte de toda a vida e nos afasta do egoísmo que nos adoece. O amor, quando vivido de forma genuína, nos leva a uma entrega que não esgota, mas renova. Em Vinha de Luz, no capítulo Amai-vos, João nos convida: não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Vinha de Luz, amai-vos. Essa é a caridade em ação, que se manifesta não em grandes feitos espetaculosos, mas na dedicação verdadeira ao bem. Quando vivemos dessa forma, o esgotamento perde o sentido, pois a energia flui de uma fonte divina e inesgotável. Passemos agora a refletir sobre vigilância e equilíbrio, o caminho para a tranquilidade.
A vida moderna nos impõe constantes estímulos e escolhas. A ausência de vigilância sobre nossos pensamentos, sentimentos e ações é um convite à perturbação. Em Vinha de Luz, capítulo Vigilância, Emmanuel, citando Jesus, nos alerta: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Vinha de Luz, Vigilância, Mateus 24, 42. Essa vigilância não é um medo constante, mas uma atenção plena ao nosso mundo íntimo. A ansiedade é alimentada por pensamentos desordenados, por preocupações excessivas que não controlamos. O burnout se agrava pela falta de limites, pelo desequilíbrio entre o dar e o receber, o trabalho e o descanso. A vigilância, portanto, nos ajuda a proteger nossa casa espiritual, a alma, contra as intempéries dos pensamentos negativos e das atitudes autodestrutivas. É a consciência de que somos mordomos de nosso próprio ser e que a lei divina nos exige equilíbrio em todas as áreas. A busca pela tranquilidade não deve ser confundida com inércia ou fuga. Em Vinha de Luz, capítulo Tranquilidade, Emmanuel, novamente citando Jesus, nos esclarece: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Vinha de Luz, Tranquilidade, João 16:33, e nos adverte que a paz do mundo pode ser o sono enfermiço da alma, enquanto a paz do Cristo é aquela que se mantém mesmo em meio às lutas, nascendo do espírito de serviço. Conservar a paz em Cristo não é deter a paz do mundo, é encontrar o tesouro eterno de bênçãos nas obrigações de cada dia. Não é fugir ao serviço, é aceitá-lo onde, como e quando determine a vontade daquele que prossegue em ação redentora junto de nós em toda a terra. Vinha de Luz, Tranquilidade. Essa é a verdadeira serenidade, a capacidade de encontrar a paz nas obrigações de cada dia, sem fugir do serviço, mas aceitando-o como um campo de crescimento e manifestação da vontade divina. Quem vive assim encontra um tesouro inesgotável de bênçãos, uma fonte de energia que não se esgota. A ansiedade e o burnout são muitas vezes o resultado de uma resistência à vida como ela é, uma recusa em aceitar os desafios como oportunidades. A chave está em viver e agir bem no dia de hoje, equilibrar-se e vencer. Essa frase de Vinha de Luz, capítulo Edificação do Reino, sintetiza a abordagem do Evangelho para a vida em plenitude. O equilíbrio é a base para a saúde mental e espiritual, permitindo-nos avançar sem os extremos que levam ao esgotamento. E para concluir nossa reflexão, abordemos a cura espiritual, superando o medo e a dúvida. Por fim, a mais profunda cura para a ansiedade e o burnout reside na superação do medo e da dúvida, na certeza da assistência divina e da imortalidade. Em Vinha de Luz, capítulo Respostas do Alto, Emmanuel nos convida a confiar plenamente. O Todo-Compassivo nunca atira pedras às mãos, súplices que lhe rogam auxílio. Vinha de Luz, Respostas do Alto. Nossas aflições, nossas doenças, nossas escassezes podem ser por vezes respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Essa perspectiva transforma o sofrimento em oportunidade de crescimento. Quando compreendemos que o Pai nos ama incondicionalmente e nos envia o que precisamos para a nossa evolução, o desespero e a angústia da ansiedade dão lugar à resignação e à esperança. O burnout é um chamado à mudança, uma imposição do corpo e da alma, para que revisitemos nossos valores e prioridades. Em Vinha de Luz, capítulo Transformação, Emmanuel nos consola com a promessa: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vinha de Luz, Transformação. 1 Coríntios 15:51. Essa transformação não é apenas pós-morte, mas contínua em nossa jornada. Cada crise, cada esgotamento, cada momento de ansiedade profunda pode ser um convite à transformação. O Pão Nosso e Via de Luz
são verdadeiros manuais de instruções para essa transformação diária, oferecendo-nos a sabedoria e o amor de Emmanuel, para que encontremos a serenidade e a força necessárias. As palavras de Emmanuel são um convite a olhar para dentro, a reconhecer a luz que somos e a multiplicá-la, a confiar na sabedoria divina que rege todas as coisas e a seguir o exemplo de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ao fazê-lo, a ansiedade se dissolve e o burnout se torna um trampolim para uma vida mais plena, com propósito e paz. Meus irmãos, a ansiedade e o burnout não são destinos inalteráveis. São antes sinais de alerta que a vida nos envia, convites à introspecção, à mudança de rota, ao retorno à nossa essência espiritual. Emmanuel, com sua voz suave e firme, presente em cada página de Pão Nosso e Via de Luz, nos indica o caminho de volta ao lar do Espírito, o caminho do trabalho com propósito, da paciência serena, da fé inabalável na vida imortal e da reforma íntima contínua. Ele nos lembraria que o Cristo é o nosso eterno modelo e guia e que em seu amor encontramos a força para superar todas as adversidades. Que possamos a cada dia semear em nossos corações as sementes da paz, da confiança e do amor, cultivando a serenidade que vem da certeza de que somos amparados pela divina providência. Que o nosso labor seja sempre uma expressão de serviço e de crescimento, e que a fé no futuro imortal nos liberte das amarras do presente inquieto. Que a espiritualidade não seja apenas um refúgio, mas a própria base de nossa existência, nos fortalecendo para enfrentar os desafios do mundo com equilíbrio e discernimento. E que o nosso canal Consolador continue sendo um farol de esperança e conhecimento para todos os que buscam a luz da verdade. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber nossas novas publicações, curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que também possa se beneficiar destas palavras de luz. Que a paz do Cristo esteja em seus corações.